terceiro lugar, e último, atente para isso. Eu vou falar e você repete. Busque e espere respostas divinas até que elas cheguem. Todos juntos? Busque, espere respostas divinas até que elas cheguem. Olha os versos 14, depois você vai ler na sua casa. Versos 14 do texto até o 2 primeiro. Como vencer o conflito teológico? Firme-se no caráter, na natureza de Deus que você já conhece. Fique firme nesse terreno. Não saia dele. Segundo, suspeite da sua teologia. Nossos conflitos podem vir das nossas incorreções, das nossas deficiências teológicas. Mas, irmãos, tem aqui um outro princípio maravilhoso, maravilhoso, para superarmos as crises espirituais, os conflitos teológicos. Qual é esse princípio? Busque, espere respostas divinas, até que elas venham. Olha o verso 14. 14 a 17, mas nós vamos ler o 2:1. Depois você lê o 14 e 17. 2 verso 1, leia comigo. Olha o que ele está falando. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Irmão, ele está dizendo, por-me-ei aonde? Na minha torre de vigia. O que era a torre de vigia? Era uma daquelas guaritas que ficavam em cima do muro da cidade. Quem ficava na guarita tinha o quê? Uma posição muito privilegiada. E uma visão também muito privilegiada. Está entendendo? Quem estava na torre de vigia, posição privilegiada. Visão privilegiada. Ele podia ver longe. Podia ver longe. Ali, o vigia, né? Ele podia ver se vinha algum invasor contra a cidade, e podia avisar o povo, e podia também saber se vinha algum mensageiro trazendo alguma notícia, ou sei lá, quem viesse, ele podia anunciar. Ele sabia se estava chegando algum benefício ou algum perigo para a cidade. Ele via da onde? Da torre de vigia, daquela guarita em cima do muro da cidade. Então, posição privilegiada, visão o quê? Privilegiada. E ele diz mais: colocar-me-ei na fortaleza. Fortaleza. Ele está dizendo aqui, na presença de Deus, é um lugar de segurança. Ele está dizendo, eu vou buscar a Deus, porque certamente eu terei respostas para as minhas questões. Então ele está falando de certeza, de segurança, de resposta. Quando ele fala de fortaleza, por-me-ei na fortaleza. Você está entendendo o que significa oração e vida de oração? Você está entendendo? E depois ele diz mais o quê? Vigiarei. Vigiarei. Está querendo dizer, eu vou ficar esperto, eu vou ficar atento, eu vou ficar ligado no Senhor, para que eu perceba a resposta. Primeiro, eu não vou desistir de orar, de buscar a resposta, isso que é vigiar. E segundo,
vou ficar ligado, atento, esperto, para que eu tenha percepção da resposta. Vigiarei. Querido, por que é que nós não temos respostas para tantos conflitos, dramas, angústias na nossa vida? Por que é que nós não temos respostas? Talvez está aqui a resposta do porquê não temos resposta. Não temos talvez imitado Abacuque, não temos talvez sido imitadores deste homem de Deus. Irmãos, esse princípio é absolutamente saudável. Por quê? Porque enquanto estamos nessa mente, ou com essa mente caída, nós teremos conflitos teológicos, espirituais, todo tipo de conflito. Enquanto estamos nessa mente caída, teremos todo tipo de conflito, mas também temos sempre a possibilidade de obter boas respostas de Deus. Buscar e esperar nele. A nossa mente é caída, então temos conflitos. Mas estaremos na torre de vigia. Então sempre temos a possibilidade de grandes respostas da parte de Deus. E eu vou te dar um exemplo do texto. Os versos 14 a 17 agora. Versos 14 a 17. Nesses versículos, Abacuque faz mais 3 perguntas a Deus. 3 perguntas. Ouça qual é a primeira. Por que um Deus justo permite que a Babilônia desumanize as pessoas, como se elas fossem peixes do mar e répteis da terra? Verso 14 e 15. Além da pergunta da qual nós já tratamos, na questão da teologia incorreta, esta é outra pergunta importante que o profeta faz. Não é a central, mas é outra pergunta que ele faz. No verso 14 e 15 ele faz. Por que o Deus justo permite que a Babilônia desumanize as pessoas, como se elas fossem peixes do mar e répteis da terra? E a outra pergunta: por que o único Deus digno de adoração permite que os caldeus continuem adorando o seu poder, como se esse poder fosse o verdadeiro Deus? Versículo 16. Provavelmente essa é uma pergunta que o profeta está fazendo, embora não esteja como na forma de pergunta aí na Bíblia. Provavelmente ele está perguntando isso. Por que o único Deus digno de adoração permite que os caldeus continuem adorando o seu poder, como se este fosse o verdadeiro Deus? Ele está falando: Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de adoração, de louvor, de honra, de glória, só o Senhor é digno de culto. Por que o Senhor permite que os caldeus fiquem adorando o poder deles? E a terceira pergunta que ele faz, verso 17: será que o Deus bom permitirá que a Babilônia destrua os povos para sempre? Verso 17. Irmãos, note isso. Abacuque receberá respostas de Deus para essas 3 perguntas no capítulo 2 do seu livro. Depois você lê lá. 3 perguntas, para as quais essas 3 e a anterior, do verso 13, ele terá respostas para essas 4 perguntas, no capítulo 2 do seu livro. Então, queridos, aqui está a lição muitíssimo animadora para nós. Para cada um dos seus conflitos e angústias, busque, espere as respostas de Deus até que elas cheguem. O profeta diz:
eu vou buscar, eu vou vigiar, vou ficar na torre de vigia, para ver que resposta o Senhor vai me dar. Aí você vai ver aí no capítulo 2, verso 2, que ele diz assim, o que ele diz aí? O Senhor me respondeu. O quê? O Senhor me respondeu. Aleluia. Irmão, para cada um dos seus conflitos e angústias, busque e espere as respostas de Deus, até que elas cheguem. Há uma grande probabilidade de que elas cheguem ainda nessa vida. E se não for as respostas para todas as perguntas, talvez você obtenha respostas para a maioria das suas mais importantes perguntas, ainda nessa vida. A história de Abacuque é uma grande prova disso. Deus responde aos que vão a Ele, com as suas angústias, com as suas aflições, com as suas crises, com as suas necessidades. Deus responde. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, concluindo, escute com atenção. Sabe qual é uma outra grande, maravilhosa verdade que salta dessa passagem? Abacuque não duvidava que Deus é o Deus revelado nas Escrituras. Ele não duvidava disso. Os questionamentos do profeta eram motivados apenas por duas coisas. Primeiro, um desejo de obter um maior entendimento espiritual. E segundo, o anseio por uma fé mais sólida, mais conectada com a realidade do seu mundo, da sua vida e da sua sociedade. Por que Abacuque questiona a Deus? Porque ele duvida que o Deus verdadeiro, que o Deus das Escrituras é o Deus verdadeiro? Não. Ele questiona Deus porque ele quer ter mais entendimento espiritual. Ele questiona Deus porque ele anseia por uma fé mais firme, mais sólida, mais conectada com a realidade do seu mundo e da sua vida. Irmãos, se esse for o nosso caso, Deus espera que nós o questionemos mais e mais. Então a pergunta é: você anseia por conhecer e proceder melhor diante de Deus? Este é o profundo anseio do seu coração? Conhecer mais a Deus, a vontade de Deus, conhecer melhor os propósitos de Deus e proceder melhor diante dele. Este é o grande anseio do seu coração. Era o de Abacuque. Então saiba que essa atitude espiritual do profeta revela que ele possuía a fé e o arrependimento para a vida eterna. Esse aqui, a gente pode até questionar a salvação de Jonas. Mas a de Abacuque não há nenhuma dúvida. Era um homem espiritual de fato. Ele revela possuir o arrependimento e a fé para a vida eterna. Jesus Cristo ainda não tinha vindo, mas Abacuque já estava salvo, já era salvo dos seus pecados, pela obra que Jesus ainda viria realizar. A vida, morte e ressurreição de Cristo foi o caminho da salvação de Abacuque, e é o caminho da sua salvação. Vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo. O único caminho pelo qual Abacuque foi salvo, e pelo qual você pode e deve ser salvo, se ainda não o é. E o arrependimento e a fé
são a única maneira de você entrar nesse caminho e viver nele. Arrependimento dos seus pecados, confiança em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Entregue-se a Ele, querido. Entregue-se a Ele. Arrependa-se, creia em Jesus. E comece a caminhar. Comece a caminhar hoje para a vida onde não teremos, não sofreremos nenhum conflito e nenhuma crise. Pai Celeste, agradecemos a palavra do Senhor e suplicamos que, graciosa, Pai, e compassivamente, meu Deus, o Senhor aplique essa palavra em cada coração.